Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que aqui chegaram, aqueles que estiverem vindo se juntar a nós e aqueles que vão aprender a Tua palavra através dessa gravação. Que a Tua bênção seja sobre toda a Tua igreja. Em nome de Jesus. Me habilita a ministrar com destreza, com graça, com sabedoria. Que todo o povo de Deus seja edificado na fé. Seja assim, em nome do nosso Senhor, Salvador e Rei Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, povo santo, por sentar, vamos lá. Lição hoje é interessante, viu? Mais uma vez uma lição interessante. É tão rica a palavra de Deus, nós estamos estudando o profeta Isaías. Há 11 anos atrás, nós fizemos 2 trimestres só no livro do profeta Isaías. Foram 26 aulas. Mesmo assim, não esgotou todos os assuntos, que é muito rico. Dessa vez nos propusemos a fazer a metade, 13 aulas. Então estamos na 10ª aula, faltam só 3 para terminar esse currículo. Amém? Vamos pedir a Deus que o Senhor nos dê a direção para o próximo trimestre. Eu ainda não sei direito, estou pensando ainda. Nós estamos estudando direto a Bíblia há 14 anos. É muito tempo, então nós praticamente já estudamos quase tudo que tinha para estudar. Quem começou lá comigo lá atrás, em 2008, nós estamos em 2023. É para saber a Bíblia toda, porque nós estudamos dominicalmente a Bíblia, passando por todos os livros, por todos os temas, por subtemas, por temas especiais, já estudamos muita coisa. Eu basicamente estou começando a reciclar, porque já estudamos a Bíblia toda. Hoje vamos falar sobre esse assunto, Babilônia, a nulidade dos ídolos e feitiçaria. Então o tema hoje é idolatria e feitiçaria. Muito interessante esse tema, já estudamos há 12 anos atrás, vamos voltar a ele hoje. Avança. Eu sempre acrescento alguma coisa a mais, para não ser simplesmente a mesma aula. Então vamos lá, nesta lição veremos o Deus de Israel usando Isaías para encorajar o povo mediante a realidade do futuro cativeiro da Babilônia. Quantos entendem que Isaías está profetizando, não é, para o povo de Israel, algo que nem tinha acontecido ainda, que era o cativeiro babilônico? Amém? Entendem? Isaías é antes do cativeiro babilônico. Bastante tempo antes. Bota tempo, mais de 100 anos antes. Bem mais de 100 anos. Eu queria ter a precisão agora das datas, mas não vai me fugir agora. Mas Isaías é bem antes do povo ir para o cativeiro babilônico. Tá certo? Isaías não só prevê o período de Israel no cativeiro babilônico, ou das tribos do sul do cativeiro babilônico, como também prevê a saída deles de lá. Nós já vimos aqui, por exemplo, é citado Ciro, que nem tinha nascido séculos antes, que ele vai ser o libertador de Israel para voltar para a sua terra. Então Deus controlou a história toda e anunciou para o povo de Israel. Isso é maravilhoso, um Deus que fala o que vai acontecer, certo? Então, aqui até uma ilustração do povo sendo levado cativo, saindo de Jerusalém, sendo levado cativo para a Babilônia. Mas aí que acontece, tem um detalhe. Por que o povo de Israel foi para a Babilônia? Desobediência. Mas que nível de desobediência? Qual é o pecado específico? Idolatria. Entre outros problemas, né? Mas o pior deles, que levou o povo de Judá, né? A tribo do sul, para o cativeiro babilônico, porque as tribos do norte foram para a Síria. As tribos do sul que foram para a Babilônia. Foi idolatria. Por que idolatria perturba tanto, é tão abominável para Deus? Vamos fazer vocês pensar. Oi? Adorar outro Deus, competição de soberania, não é? Causa ciúme em Deus. Por que é tão abominável a idolatria? Dentre tantos pecados que o povo de Israel cometeu, vários pecados. Mas a idolatria para Deus é insuportável. É uma prostituição, né? É uma desonra total, né? A idolatria tiraria a possibilidade do povo ser salvo. A idolatria desvia o povo do próprio Deus que é a salvação.
Se você adorar qualquer outro Deus, você está perdido, está nas trevas. Não é? Então a idolatria é um negócio muito sério. Falar isso para cristãos evangélicos que já saíram da idolatria parece desnecessário. Mas nós temos que entender todo um contexto que está sobre o mundo, que está sobre os seus parentes, né? Nós temos parentes na idolatria. Qual é o destino deles? Qual é a situação deles? É importante entender isso. Então Deus é muito, muito interessante, Deus é muito inteligente, Deus é sábio demais. Deus pega o povo do sul, leva para a Babilônia para curar eles da idolatria. No entanto, o lugar lá era cheio de ídolos. Olha a ironia dos fatos. Como é que vai curar um povo idólatra num lugar idólatra? Não é? Essa é a questão. Mas aí, pastor, quem tem de fato o coração endurecido vai mergulhar mais ainda na idolatria. Quem quer se, não é? Quem quer se perder... Quem temor vai ter mais. Mas o castigo seria notório, por quê? Porque uma coisa é você está na sua casa, bonitinho lá, outra coisa é você ser desterrado, levado para outro país bem longe, ficar prisioneiro, aí você reflete melhor nos erros. Entendeu? Isaías está prevendo coisas que ainda não tinham acontecido, mas que os efeitos seriam esses. Deus precisa curar a idolatria de Israel. Precisa curar. E a maneira que ele tem é levar para lá. Só que lá é um lugar de muita idolatria, consulta dos astros. Os caldeus, o povo da Babilônia, era famoso por consultar os astros. Astrologia, né? Tem gente que gosta de horóscopo. Horóscopo é contra Deus, viu, irmãos? É adivinhação através das estrelas. Uma mentira danada. Eu não saio sem ver meu horóscopo. Que antigamente tinha isso, né, o pessoal? Não podia viver o dia sem dar uma olhadinha lá no horóscopo. Horóscopo do dia, sai no jornal. Você que é de Áries, hoje vai ser seu dia de sorte. Besteiral, irmão. Diga, irmã, agora Seara. Escolheu o povo para cuidar de Deus, para ser curado do pecado. Quem foi curado? Em parte foi. A pergunta é, se levando para lá foram curados. Eu vou afirmar para você que da idolatria eles foram curados. Eles não foram curados de outros problemas, certo? De outros desvios. Mas da idolatria Israel foi curado. Uma coisa que vocês talvez não saibam, eu vou afirmar porque eu já sei essa resposta. Até hoje, lá em Israel, não se tem estátua de nada, nem de ninguém. Não é comum aqui no Brasil fazer estátua busto em homenagem a seres humanos? É comum aqui no Brasil ter um monte de estátua por quanto é lado, mesmo não religiosa. Estátua do Dom Pedro I, sei lá, estátua de alguma pessoa distinta. Até jogador de futebol, não tem lá como é que é ali no Maracanã, não, ali no campo do Vasco. Fizeram lá uma estátua do Romário. O pessoal faz estátua de seres humanos. Lá em Israel não existe estátua de ninguém. Por quê? Porque eles finalmente aprenderam que não é para fazer imagem de ninguém. Até hoje é assim. Lá não tem esse tipo de reverência a estátuas. Então eu posso afirmar que eles foram curados da idolatria. Mas era algo muito entranhado no povo de Israel e ofendia demais a Deus. E não era só idolatria, irmãos. Lá também tinha muita feitiçaria, ocultismo, a busca do oculto. Então o povo da Babilônia era por demais esotérico, né? Ligado à feitiçaria, a ídolos, a ocultismo, a coisas satânicas. Então Deus leva o povo para lá, para o cativeiro, para ser curado justamente de idolatria. Avança aí para mim, vamos lá. Mas Deus avisa antes. Eu acho maravilhoso um Deus que sempre está séculos à frente, décadas à frente. Ele diz, vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Fiquem vocês sabendo como é que vai ser o roteiro. Vamos ler aqui, Isaías 44, de 1 a 8. Eu vou editando, diminuindo os versículos para não ficar tão maçudo, muito pesado. Quem quiser ler as entrelinhas do contexto, tem aí a direção, você pega em casa e vê os outros textos. Tá bom? Eu coloco aqui o supra-sumo para a gente entender. Vamos ler comigo, vamos lá? Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Entenda que Jesus aqui ainda é o Logos, que é mistério. Eles não conhecem Jesus.
Tá certo? É mistério. No Antigo Testamento, o povo de Israel, o Filho de Deus era mistério. Então Deus queria que eles continuassem, como é que eu vou dizer? Crendo no único Deus, Ele, Yahvé. Amém? O seu rei. Eu acho interessante aqui, Deus se autodenomina rei de Israel. E não é muita passagem que aparece isso. A gente passa correndo o olhar assim, não percebe detalhes. É o rei de Deus, o rei de Israel é Deus. É Jeová. Amém? Amém de mim não há outro Deus. Quem há como eu? Vamos lá, lê comigo. Quem há como eu? Feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Deus está dizendo, qual é a entidade, qual é a divindade que é igual a mim? Eu anuncio o futuro, qual delas anuncia? Nenhuma. O diabo faz a gracinha dele, mas é mentiroso. Ele não tem capacidade de controlar a história, Deus tem. Isso distancia Deus das outras divindades, das falsas divindades. Verso 8. Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vos fiz ouvir, não vos anunciei, vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. O próprio Deus responde, não há outra rocha em que eu conheço. Amém? Na verdade, não existem outros deuses. Mas, pastor, todos os povos antigos tinham seus deuses. Vou mostrar aqui na palavra de Deus, vamos bater o prego na tábua aí, ou o martelo em cima do prego, e definir para sempre. Não existem variantes de seres espirituais. Só existe duas classes que Deus trata: homens e anjos. Ponto. Amém? O que não for anjo é homem. O que não for homem é anjo. Ponto. Ah, pastor, mas e os ogros? Não tem. E os gremlins? Não tem. O que mais você vai inventar aí? E o gênio da garrafa? Não tem. O que mais? Duende? Não tem. ET? Não tem. Elfos e por aí vai. Toda infinidade de doideira que você imagina da mitologia não existe. O que existe? Homens e anjos. Anjos e homens. Só. Tá certo? Então vamos chegar lá. Avança para mim. Ídolos mortos feitos por homem. Vamos analisar a nulidade de um ídolo. Para que serve um ídolo? Para nada. Ídolo é nada. E nem sequer devemos temer isso, viu? Vou falar aqui sobre isso. Às vezes o cristão tem dificuldade de combater até a idolatria, tem medo. Tem alguns cristãos que não têm a fé segura, não têm conhecimento, tem medo de dar um chute numa estátua, por exemplo, quebrar, né? Não quebra, fica com medo de pegar na estátua lá sei lá, de uma entidade qualquer. Pode pegar que aquilo ali é só um pedaço de gesso. Tá certo? Mas não vou ficar ensinando você a chutar macumba, não. Chuta macumba na rua, não. Não adianta. Amém? Ah, deu uma raiva, eu chutei a macumba toda. Não adianta nada. Você tem que livrar o idólatra da idolatria. Não apenas do objeto. Tem que libertar a mente do idólatra. Amém? Como é comum em todas as culturas pagãs, primitivas, a construção de ídolos de matérias mortas. Todo ídolo é feito de matéria morta. Pedra, madeira, ferro, etc. Em representações de supostas divindades. Nada mais são do que deturpações demoníacas que desviam os homens do verdadeiro Deus, que nunca aceitou uma representação visível. Deus nunca aceitou, em toda a Bíblia você não vai ver, Deus diz assim, faça uma imagem minha. Deus não tem representação em imagem. Amém, povo santo? Nem de escultura, nem num símbolo. Deus não tem imagem, nem desenho, nem pintura, nada. Deus não tem imagem. Diga. Eu sei que Deus não tem imagem, mas todo que todo deserto fala assim, qual foi a intenção de Deus? Não entendi. A serpente foi terapêutica. Ali era Deus usando a imagem da própria serpente que picava
o povo de Israel para curá-los. Era como se Deus quisesse botar um foco. O ser humano, eu vou aproveitar isso para explicar por que fazem idolatria. Qual é a base da idolatria, irmãos? Por que um homem pega uma madeira e faz um ídolo? Para poder crer, mas por que não crê sem o material? Por que o ser humano não consegue crer sem ter alguma coisa palpável para ver ou tocar? Por quê? Não, ele quer crer, ele não é incrédulo, ele quer crer. Ele tem a fé errada, mas tem. Por que tem que fazer com alguma coisa tátil, visível, palpável? Para ter uma referência. Também reflete a própria imagem da criatura. É porque o homem não consegue crer naquilo que não vê. É simples assim, irmãos. É simples assim. O homem natural sem o Espírito de Deus, ele só consegue crer num Deus que ele possa ver com os olhos. Percebam que pediram isso para Jesus, os discípulos, os apóstolos. Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Eu quero ver o Pai. O homem precisa ver. Então, ele não consegue transcender o sobrenatural sem algo para ele canalizar o foco dele. É sensorial. Precisa dos sentidos. Precisa dos olhos, do tato. Entendeu? Os sentidos. Então, o homem canaliza dentro do material aquilo que ele quer no sobrenatural. Ele precisa ver algo. Precisa ter um amuleto. Precisa ter uma árvore. Precisa ter, sei lá, uma pedra. Se não tiver a pedra, não consegue conexão com o sobrenatural. Tem gente que adora a sua divindade através de pedras, irmãos. Cristais. Pessoas são representantes da divindade. Mas não deixa de ser alguma coisa para ele ver. Precisa ver com os olhos. E qual é a essência básica da fé? Está lá no livro de Hebreus. Crer no que não vê. A fé verdadeira, autêntica, não precisa dos olhos carnais para crer. Entenderam? A fé verdadeira no Deus verdadeiro. E a palavra apresenta Deus como Deus invisível. O nosso Deus é invisível aos olhos humanos. A fé verdadeira não precisa ver para crer. Crer para ver, é o contrário. Primeiro você crê, depois você vê o resultado. Mas não precisa ver algo material, palpável, sensorial, para poder depositar a fé. Por isso Deus nunca se deixou representar por nenhuma figura. Nunca, nada, nenhum desenho, nada. Olha, até o nome de Deus que está na sua Bíblia, ou que está na Bíblia hebraica, até esse nome os judeus tiveram o temor de não ficar falando toda hora. E usaram Adonai como substitutivo. Olha como é que é temor. Eles poderiam, por exemplo, idolatrar até o tetragrama. A única coisa que Deus permitiu manifestar na Bíblia é o nome dele lá em hebraico. E nem isso é adorado no meio de Israel. Amém? Então, o ser humano tem tendência de adorar o mundo sobrenatural, conectar o mundo sobrenatural através de alguma coisa ou alguém. Esse é o grande erro. Isso desvia de Deus, que Deus ele é absolutamente invisível e não se deixa representar por nenhum objeto. Como Deus é coletivo, não é individual, ele não trata individualmente com as pessoas, ele sempre olha para a coletividade. Quando a pessoa busca a fé com representação, com materialidade, ela está querendo pegar Deus para ela. É uma coisa humana, é uma coisa inútil, fútil, entendeu? Vazia, vã, foge do propósito de Deus. A maior dificuldade nossa é crer no que não vemos. Crer em Deus é um negócio sério, irmão. Todo culto, você está aí há anos no Evangelho. Eu, por exemplo, sempre adoro a Deus de olhos fechados. Eu não estou aí, não é que eu não possa adorar a Deus de olho aberto. Eu conheço as letras das canções no culto. Eu estou tentando encontrar Deus, não estou precisando ler. Eu não estou precisando olhar para o meu irmão, nem para a equipe de louvor.
Vocês estão fazendo bonitinho, eu estou fazendo feio, isso não importa para mim. Eu estou tentando conectar com Deus. O mundo visível, material, me atrapalha, me distrai. Distrai. Você vê o irmãozinho se levantando a cabeça, está adorando, você olha para o seu irmão. Cadê a conexão com Deus? Eu fecho meus olhos e penso na letra do que eu estou adorando. Eu estou entregando isso para Deus, é para aquilo que eu não posso tanger nem olhar. Amém? Entenderam? Foca em Deus, mas é difícil para nós. Porque se tivesse um foco mais direcionado, se tivesse uma estátua de Deus aqui no meio do salão, você adoraria olhando para a estátua. Seria assim. É fato, irmãos. Essa é a nossa limitação humana. Adorar a Deus só pela fé. Orar é um desafio. Por que a maioria de nós tem dificuldade de orar? A maioria de nós tem dificuldade de orar. Você está falando com o vento, com o ar, com a parede. Não, você está falando com Deus. Transcender a matéria é difícil para nós. A gente que começa a orar lá na beira da cama, daqui a pouco está falando com quem? Aí distrai, tem um barulho, tem não sei o que, o cachorro late, a criança chora. Você não consegue conexão direito com Deus. Porque não tem nada focal para você olhar. Orar é um desafio. Tem que fechar os olhos e focar no que está falando com Deus. Orar é um desafio. Adorar é um desafio. Conexão com Deus é um desafio. Amém? Por isso o pastor de vocês é tão chato. Já tive vários problemas aqui, pessoas que chegam atrasadas e atrapalham quem chegou cedo, está adorando. Já tive vários problemas aqui nessa igreja com isso. Botei os meus introdutores, os diáconos, para parar o povo lá fora, esperar terminar a canção para poder entrar. Tem gente que acha isso abominável, não pode. Tem que deixar todo mundo livre para entrar na igreja, a igreja do Senhor. Mas aí o mal que fez para o irmãozinho. Tem gente que não consegue chegar num culto de adoração sem chamar a atenção para si. O cara chega e ele acha que todo mundo tem que dar a paz do Senhor para ele. Mas está todo mundo adorando a Deus. Não é hora de dar a paz do Senhor para ele, ele não é o protagonista. Ou então a pessoa chega muito atrasada, cara de palmente, e aí pede licença. A pessoa está com os braços para cima, com o olho fechado assim, tentando a conexão com Deus. Aí leva uma cutucada na costela. Sai daí que eu quero passar. Por quê? Respeita a conexão dos outros com Deus. Respeita a adoração dos outros, é difícil. Estou falando aquilo que eu acho que nunca me expressei dessa maneira. Conexão com Deus é algo difícil. Mesmo nós que temos o Santo Espírito. É difícil. Então tem que privilegiar quem está conectado. Não posso privilegiar quem está querendo atenção na hora do culto. Entenderam? Tem que deixar o povo adorar, livre. É a expressão da pessoa com Deus. Então, queridos, essa dificuldade se impõe a todo ser humano. Deus é invisível e o homem não consegue adorar o que não vê. Tem dificuldade de adorar o que não pode ver com os olhos, com os sentidos. Entenderam? Avança para mim, já passamos por aqui? Já lemos esse texto? Vamos ler aqui, ó. Por que o ídolo não vale nada? Ídolo não vale nada. Por quê? Vamos lá? Todos os artífices de imagens, de escultura são nada. Eu acho maravilhosa a clareza de Deus. Nada. E as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Não vale nada. Avança. Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem. Espantem-se e sejam a uma envergonhados. Um ferreiro faz um machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta. Não bebe água e desfalece. Ele está mostrando ali o trabalho que dá fazer um ídolo.
E é trabalho humano, é feito por um homem. Não percebe que aquilo não tem valor nenhum? Foi o próprio ser humano que fez. Mesmo assim, no processo de fazer, ele cansa. Tem fome, não é o ídolo, é o ser humano que está fazendo o ídolo. Está lá batendo martelo na forja, no maior calor. Para quê? É isso que Deus está argumentando aqui. Verso 13. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem. Ali de cima era na fundição, aqui agora é na árvore, né, no tronco, fazendo de madeira. Ele faz o desenho lá, esboça lá uma imagem. Alisa com plana. Tem todo o processo aqui, irmão. Marca com compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em sua casa. É sempre, como foi dito aqui, focando no homem, na limitação da figura humana. Vamos lá, 14. Um homem corta para si cedros, toma um ciprestre ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte da sua madeira se aquenta e coze o pão, cozinha o pão. E também faz um Deus, e se prostra diante dele, e esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. É uma coisa tão irracional. O cara foi lá, escolheu a árvore, tombou a árvore, cortou a árvore, lascou um monte de lenha para ele poder se aquentar e cozinhar a comida dele. Do pedaço da árvore que ele fez isso, sobrou um pedaço. Ah, já sei, vou fazer um Deus. Vou fazer um Deus para mim. Aí ele esculpe o Deus da mesma porcaria de matéria que ele queimou no fogo para comer. Não tem nada especial essa madeira, mas ele quer um Deus visível, tátil. Aí ele forja ali o bonequinho, e aí ele bota o bonequinho na cara dele e se dobra diante do bonequinho. Que coisa absurda! E o mais incrível, muitos de nós aqui redobramos diante de bonequinho. Quem tem origem católica, romana, espírita, já se dobrou diante de bonecos. Mas é algo tão irracional, não faz sentido. É isso que Deus está argumentando através de Isaías, não faz sentido. É a matéria morta. Não é Deus, não é o divino. Verso 16. Metade queima no fogo e com ela coze a cara para comer. Né? Já li isso aqui. Não li não, ele está repetindo. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: ah, já me aquento, contemplo a luz. Até o brilho do fogo ele adora. Oh, meu Deus, como o ser humano é complicado, né? É ridículo, irmãos. Uma coisa que é adorar o vento, adorar o mar. É ridículo, são as coisas que Deus criou. O homem deveria adorar o Criador disso tudo, e não a matéria. Verso 17. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, que é pior, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Acabou de fazer a estátua e está pedindo para livrar. Ah, pastor, mas não é aquela pedaço de madeira, é o Deus que aquele pedaço de madeira representa. É a divindade que aquele pedaço de pau representa. De qualquer maneira, não existe outro Deus a não ser o nosso Deus. Como Deus, só existe Deus. O resto é tudo controle demoníaco. Mentira, engano do maligno. Ponto. Amém? Nós vamos falar sobre isso aí, está na lição, inclusive. Nós vamos colocar isso em pauta. Está dentro da sua lição. Aqui eu até botei uma imagem de um escultor fazendo lá, né, o bonequinho. Está lá ele com a madeira lá, com a faquinha, esculpindo o bonequinho. Para quê, gente? Não sabem nem entendem, porque eles grudaram os olhos para que não vejam. O seu coração já não pode entender. É cegueira espiritual isso. Idolatria é sempre cegueira espiritual. Nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas.
assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação, ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore. Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio. Ele não consegue discernir que está no erro. O idólatra não consegue, ele está preso naquela treva, ele mesmo não percebe como é ridículo esse dobrar diante daquele pedaço de madeira. É uma cegueira espiritual, os olhos fechados. Só a misericórdia de Deus. Porque essa tempestade da Rainha do Céu, na figura de Aparecida, né? Tem barreira no Brasil, a gente sente a dificuldade que é a gente quebrar isso. Porque a tradição está no coração do idólatra. O idólatra, ele forma outros idólatras. Por exemplo, a própria palavra vai dizer, eu acho que é no livro de Jeremias, né? Da Rainha do Céu, é de Jeremias? Não lembro se é Ezequiel ou Jeremias. Fala que os filhos vão catar a lenha. Quem manda os filhos pegar a lenha para cozer o bolo para a idolatria? É pai e mãe. Quem ensina a idolatria é pai e mãe. Não é? É pai e mãe que me levou, na verdade meu pai era incrédulo, minha mãe que me levava na igreja católica para acender vela. Quem ensina é a geração antiga passando para a nova, criando outro idólatra. E é muito difícil. Eu falei para vocês o seguinte, já falei, vou voltar aqui com esta questão. Não se tira o ídolo do idólatra, se tira a idolatria do coração dele. Se você pegar o ídolo do idólatra, eu quero que ele pare de adorar essa imagem. E você vai lá, quebra a imagem, esconde a imagem, joga fora no lixo. Ele vai comprar outra, maior ainda. E não vai ficar com raiva. Não adianta tirar o ídolo do idólatra. Entendeu? Não, eu vou te tirar aquela estátua para de adorar. Não vai parar de adorar o ingueiro. É na mente. Você tem que tirar o ídolo da mente do idólatra. Pela verdade, tentar levar ele à consciência que aquilo está errado. Um texto como esse, explícito, explicadinho no Antigo Testamento, olha aqui, manual de como os ídolos são nulos e os falsos deuses são falsos. Está aqui em Isaías, abre lá, lê com ele a Bíblia, tenta iluminar a mente dele com a palavra, mas não adianta detonar o ídolo, entendeu? Não adianta. Ele vai tirar e vai comprar um maior do que aquele, vai substituir, sempre substituir. Não é pessoal não, participei de um estudo. E diz que o ser humano é um ser gregário, ele precisa conviver coletivamente. Sim, isso é parte da natureza. Por isso que o ser humano não consegue se afastar da idolatria, porque ele precisa estar junto com os seus iguais. Forma um bloco, né? Como eu disse, a começar na própria casa. Porque quem vai ensinar para os filhos? Vira cultura. Começa dentro de casa. Quem é que ensina para os filhos a religião? O próprio pai e mãe. Não é? Diga, varão. É pertinente? Então vamos lá. Mas se cada um de vocês for dar um testemunho, a minha aula está só no começo. Vamos lá, só que for pertinente. Diga. Sobre esse ensinamento aí, eu passei por isso na escola, que era católica, que a freira botou lá para mim. Ela ensinava as crianças, adoravam um santinho, e tinha um furo na cabeça do santinho, que a gente botava a moeda e passava um pouco tempo e agradecia. Jesus Cristo. O santinho era um cofre com um buraco na cabeça para botar moeda. Que malandragem, né, da igreja, né? Além de adorar, ainda enriquecia a igreja católica romana. Olha a malandragem. É um caça-níquel a imagem. Aí no final, que tristeza. Eu ganhei isso, porque eu gostava muito daquilo quando eu casei, eu trabalhava na escola. Te deram o santo do pau oco aí? O presente que ela me deu, a irmã superior me deu como presente.
Sei. Aí eu levei para minha casa. Aí quando eu entrei para a igreja batista ali, Te falaram que estava errado, o que você fez? falei isso pro pastor, ele disse, não sei, idolatria, isso aqui. Não, mas é tão bonitinho, não, em casa era estranho. É tão bonitinho o ídolo. Não, mas aí o pastor, eu estava entrando para a igreja, eu não entendia. Mas muita gente se apega ao ídolo amorosamente. Pastor, sério, você que sabe o que vai fazer. A minha mulher também gostava, eu peguei aquilo, quebrei, joguei. Uma confusão. Com uma confusão dentro de casa. Mas aí acabei com aquilo. Essa eu nunca tinha visto. Um ídolo com um buraco em cima para botar moeda. Isso é duas malandragens. Fazer adorar o erro e fazer dinheiro com isso. Fazer a caixinha com ídolo. Esse é pior do que tudo. As crianças já são educadas para isso. Exatamente. Avança aí para mim. Isaías 45, verso 20. As imagens estão claras aqui, porque o santuário está meio claro. Mas aqui são hindus carregando uma divindade e católico romano carregando um santo católico romano. Como é que chama? Procissão. É igual no mundo todo. Você pensa que é só no catolicismo que se coloca uma estátua num andor e coloca sobre os ombros e sai carregando? Aqui a imagem não está clara, mas ali é o deus, se eu não me engano, Ganesha, dos hindus, que é o deus elefante. Deus elefante. No hinduísmo, tem cabeça de elefante. Se eu não me engano, é Ganesha. E aqui uma estátua de, se eu não me engano, aqui é Jesus no colo de José. Não dá para ver porque está muito claro. Tá certo? Se apagar, dá para ver bem. O que acontece? É igual no mundo todo. Todo mundo bota a sua estátua nos ombros e carrega. Isso é inerente ao ser humano. Isso é dessas coisas. Isaías 45, 20. Vamos lá, lê comigo. Congregai-vos e vinde. Chegai-vos todos juntos. Vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Amém? Isso aqui é absolutamente inútil. Só desagrada o Deus verdadeiro. Mais nada. Avança para mim, vamos lá. Pastor, esses lados como esses, como que os padres não enxergam isso? Eu vou mostrar agora, já. Está na lição. Olha aqui a cegueira, ó, pessoal. Não tem olhos para ver. Está em trevas com vendas. Os homens constroem ídolos ou veneram amuletos, postes, árvores, pedras ou qualquer outro objeto de culto, porque querem ter acesso ao sobrenatural, normalmente buscando contato com alguma divindade. O que ocorre é que tais divindades, os falsos deuses, não passam de engenhosa enganação dos demônios, os anjos caídos e Satanás. As diferenças peculiares de representações de cada Deus, com exigência específica de sacrifícios diversos, mantém os homens escravizados às trevas. Agora preste atenção nessa peculiaridade, de como é que é o controle dos demônios em relação à idolatria. Irmãos, os demônios nada mais são que anjos. Eu falei que não existem outras categorias que Deus trata. Ou é homem ou é anjo. Ponto. E gênio, pastor, gênio da lâmpada. É mentira, é demônio. O ET é mentira, é demônio. O gnomo é mentira, é demônio. O demônio, a palavra de Deus diz no livro de, se eu não me engano, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que Satanás tem a capacidade de se travestir de anjo de luz. Também os seus ministros, os ministros de Satanás. Então os anjos, eles se adequam a cada lugar e a cada cultura. Cheguei a mencionar isso aqui no seminário, que terminou na sexta-feira, numa das aulas. Eu nem me lembro qual foi o motivo, eu entrei nesse mérito aqui. Por que que os orixás africanos são negros? Os deuses africanos são negros, ou não são negros? Eles foram depois misturados com os santos católicos romanos, sincretismo. Mas originalmente, Ogum não é São Sebastião, que é
São Sebastião ou Ogum? Não, Ogum. Ogum não é aquele cavaleiro medieval que vence o dragão. Originalmente, Ogum é um orixá negro com características negras para os africanos. Os demônios africanos são negros. E os demônios chineses, japoneses, que cor que tem? São negros. Você acha que eles aparecem lá como representação de seres negros? Eles vão se adequar à etnia, vão se adequar à cultura daquele povo. Eles vão se travestir. Eu até falei do Thor, irmão. Por que o Thor é lourão, bonitão, brancão? Por que o Thor é brancão, lourão? Por quê? Porque os nórdicos, os do norte, certo, da Europa, são tudo branco-alvos. Então, não faria sentido para eles se os seus deuses fossem negros, ou se fossem pardos, ou se fossem amarelos, orientais. A entidade, ela se traveste daquilo que a pessoa quer crer, o que vai ser mais, digamos assim, identificável para ela, mais próximo a si. Essa identificação é importante para enganar. E não somente isso, não somente se apresentam dentro daquela etnia, com as características da etnia, como também para manter o povo dominado. Porque, pensa bem, irmão, todo engano, toda cegueira espiritual, como é diverso o número de falsos deuses. Na Índia são milhões, irmão, de deuses. Não é milhares não, nem centenas não, são milhões. Olha a malandragem da Igreja Católica Romana, que pegou de Maria e transformou em várias Marias diferentes. Querido, Maria se multiplica em várias entidades diferentes para a Igreja Católica Romana. Por que a Maria daqui do Brasil é Aparecida? Sabe por que é Aparecida? Ninguém conhece a história? Porque apareceu no rio uma estátua que alguém jogou no rio, ficou preta, tiraram a estátua preta do rio. Essa aqui é a Nossa Senhora Aparecida. Lá em Guadalupe, no México, é a Nossa Senhora de Guadalupe. Porque apareceu em Guadalupe. E assim vai se multiplicando. De uma pessoa só viram várias divindades. Vários deuses. Ainda são 1.500 deuses. 1.500? Eu cheguei a ler alguma coisa que era milhões, mas tudo bem. Eles adoram uma vaca, eles adoram Tudo. A vaca pode entrar para dentro do corpo, não pode mexer na. Por que essa variante toda, irmão? Por que essa variação toda? Os demônios são criativos, irmão, para manter o povo cativo. O anjo, olha, volta e meia eu falo isso, vou falar de novo. Demônio, anjo caído, não é um ser irracional, não é um zumbi, né? Hoje tem o Walking Dead. Não é um pitbull, não é uma fera. Anjos são inteligentes, são seres pensantes, indivíduos pensantes. E para enganar o ser humano, eles são ardilosos. Entenda isso, irmão. Mas quando se manifesta lá no culto, pega a pessoa fica toda torta, fica falando igual cachorro. Isso aí é só para enganar, irmão. Não é irracional, não é um pitbull. O demônio não é um pitbull que incorpora no ser humano. O demônio é um ser inteligente, ele manipula, ele mente, ele se traveste. Entendam isso em nome de Jesus. E aí eu vou entrar no mérito da questão das peculiaridades de cada demônio. Por que tanta diversidade? Por que os demônios femininos? Por que os demônios não são só masculinos? Tem os demônios femininos. Por que cada entidade pede um tipo de bebida, por exemplo? Na macumbaria, no panteão de falsos deuses aqui do Brasil, a Maria Pilintra pede um tipo de bebida. Maria Pilintra, misturei dois. Hein? Acabei de misturar, fiz um outro demônio agora. Zé Pilintra e Maria Padilha. Pronto, separei. Acabei de fazer um mix dos dois. Criei uma nova entidade. É o combo. Combo de demônio. Maria Pilintra. Pronto. Gostaram, né? Gostaram. Só vai ser pela vida.
Cada um deles pede um tipo de bebida. Não é a mesma coisa. Um é licor de anis, o outro é cachaça, o outro é conhaque. Por que tantos detalhezinhos assim? Porque mantém a pessoa escravizada. Parece real. Se eles fossem únicos e sempre fizessem as mesmas coisas, e seriam monótonos. O povo não ia gostar. Então eles são criativos. Entenderam? Foi interessante que ele se diz até de criança. O tal do herê, que é aqueles veem igual criança, é tudo para enganar. Bota a mamadeira na boca, bota chupeta, um adulto de chupeta na boca. É triste, mas nada mais é do que está debochando da criatura humana. Quando eu era criança, eu posso 10, 12 anos, entrou uma menina lá na minha casa, né? E eu vi isso. Aí incorporou na menina, eu fiquei assim. Igual uma criança. Isso não é de Deus, não. Eu era criança, eu sabia que tinha mais uns 10 anos, mais 10 anos. Eu fiquei olhando e eu corri para lá e para cá. Eles só tomaram um negócio de Guaraná assim, inteirinho, quero mais Guaraná. Eu falei. Isso não foi na festa de São Cosme e Damião, não, irmão? Vê se tu se lembra se não foi São Cosme e Damião. Porque os herês se manifestam muito nessas datas. São Cosme e Damião, Dia das Crianças. Eu não lembro, não sei o que As entidades têm data para manifestar, tem festa específica para elas. Tudo isso é uma artimanha para manter a pessoa ligada. Olha, a minha entidade é diferente da sua. A minha pede licor de anis, a sua pede cachaça. Irmãos. Essas diferenças também mantêm a pessoa ligada àquela entidade. Porque ela vê uma certa exclusividade. Eu sou de Ogum, eu sou de Oxóssi, eu sou de não sei o quê. É assim que fala, eu sou de Jesus também, minha irmã. Eu sou um professor, então sou obrigado a falar dessa maneira. Quantos de vocês, eu sei, vocês estão se protegendo. Quantos de vocês, às vezes, não pegam uma coisa idólatra até por temor? Eu tenho a obrigação de conhecer as coisas para poder ensinar vocês. Eu estou protegendo vocês, dando conhecimento. Eu estou preparando vocês, certo? Então, por exemplo, na minha casa tem Bíblia Católica Romana? Tem. Tem o livrinho do Mormon? Tem. Na minha casa tem o livro do Seixonoye? Tem. O livro dos Espíritos não tem. Mas eu pego essas coisas que, entre as malditas, amaldiçoadas, e boto ela na minha prateleira, entre os livros. Pastor, você está levando esse livro maldito para dentro de casa? Como é que eu vou saber o conteúdo para poder ensinar o que é certo e o que é errado? Se eu tivesse medo desses livros, como é que eu ia estudá-los para ver o erro? Então, acho que eu tenho que ter muita convicção, porque a minha família toda é idólatra. Eu lembro que assim que eu me converti, uma das vezes teve uma amiga da minha mãe que estava na casa da minha mãe e ela manifestou lá uma entidade. E aí ela me chamou e eu falei que não ia. E aí a minha família começou a me ameaçar. Mas você não vai, isso é um desrespeito, vai acontecer isso, você não tem nada para falar. Não tem parte nenhuma com esse demônio. E aí foi assim, tem muita convicção, porque aquilo... A pressão é grande. A pressão dos familiares é grande. Você viu na Bíblia? O demônio mesmo já vai te assustar. Diz que vai te matar, que vai quebrar tua perna, que você vai se acidentar. Ameaça. Não é? A entidade que baixou lá na minha irmã, aí ela falou, você vai ver o que vai acontecer com você. Graças a Deus. Nós vamos ver no final que nós estamos protegidos. Mas vamos lá, vamos avançar aqui. Eu fiz umas ilustrações. Oi? Eu não li um texto? Salmo 115, 4. Volto a falar dos ídolos que não são nada, né? Prata e ouro são os ídolos deles. Obra das mãos de homens. Tem boca, não falam. Tem olhos, não veem. Tem ouvidos, não ouvem. Tem nariz, não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Sejam nulos, sejam nada quem confia também nesses negócios. Aqui é uma certa maldição. São zumbis.
Eu botei uma ilustração aqui dessa divindade aqui. Poderia ter colocado qualquer uma. Foi a que eu achei. Tá bom? E aí eu fiz uma montagem, peguei isso aqui, umas imagens etéreas aqui. Estão conseguindo ver aqui umas imagens transparentes, translúcidas aqui? Eu queria que você agora entendesse o seguinte. A representação material de qualquer divindade não é nada. Nada, zero, nulo. Porém, por trás da representação física, quem está recebendo esse culto? Demônios. O problema não é a estátua, não é o amuleto, não é a pedra. O problema é a entidade que está por trás disso. Que os olhos humanos não veem. Nem o que está na idolatria, e nem nós, os cristãos, não vemos os demônios. A menos que tenhamos o dom de discernimento de espírito. É um dos dons citado por Paulo. Se você não tem esse dom, você não vê os demônios. Você pode sentir. Já chegou em um lugar que você sente a presença demoníaca que arrepia tudo, você sente aquela carga pesada, fica tudo mais denso, mais escuro. Você está sentindo a presença demoníaca. Mas vê-los é um dom espiritual específico dado pelo Senhor. Como já disse uma vez, eu pedi a Deus na minha ignorância da juventude, Senhor, me dá esse dom. Na minha oração. Eu quero ver os demônios. Aí depois eu falei assim, Senhor, cancela, não quero mais ver não. Depois mudei de ideia, pedi, cancela, Senhor, não quero mais ver não. Porque imagina o que seria andar na rua e ver os demônios nas pessoas. No cangote. Oprimindo uma criança. Ia ficar maluco. Diga. Eu vou chegar lá, está na lição. Vai tomar um pouquinho. É a lição nenhum de vocês conhece. Vai puxando, né? Mas vou chegar lá agora. Vamos passar daqui. Nós estamos primeiro vendo a idolatria de modo geral. Eu vou falar especificamente da idolatria nas igrejas. Tá bom? E depois vamos terminar com feitiçaria. Hoje a lição é só sobre isso. Vamos lá. E a vela, irmão? A vela é um canalizador de demônio. Os anjos que pedem isso, os anjos caídos. Anjo caído pede a vela. Para que a vela? Mas manipula. É a mesma coisa de pedir uma bebida específica. Manipula o ser humano com essas oferendas. O demônio não precisa de vela para enxergar. Mas o ser humano fica preso a esse objeto. A esse meio, esse veículo para tentar alcançar o sobrenatural. Há uma explicação muito popular e esdrúxula de que as velas são aceitas. Já viu pessoa morta na rua e ninguém bota a vela do lado? É para iluminar a alma do morto. É para o morto não se perder no caminho para o além. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Me dá até uma gastura. Para que? Olha bem a insanidade do negócio. O corpo do cidadão jaz duro sem vida. A alma já saiu. Para que bota vela material no mundo físico, como se a luz do mundo físico fosse até o mundo espiritual? É uma insanidade, irmãos. É uma loucura. Não faz sentido, mas ao mesmo tempo faz algum sentido na cabeça de quem crê. Quem crê acha, se eu não puser a vela do lado do cadáver, ele vai andar no escuro e não vai ver como é que é o caminho para chegar onde tem que chegar. É uma fé absolutamente cega, absurda. Eu diria mais que cega, lobotomizada, sem cérebro. É uma coisa tão sem sentido. Vê qualquer coisa que você faça no mundo físico aqui, vai alcançar o mundo espiritual? Não, a alma já foi. Não adianta mais nada por ela. Saiu do controle humano, quando a alma sai do corpo. Quem controla é Deus. Homem nenhum pode fazer mais nada pela alma que foi. Nada, absolutamente nada. Você pode fazer vela, você pode fazer preces, missa de 7º dia. Nada mais muda a sorte daquela alma que saiu do corpo.
O homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse é o ritmo. A alma entrará na custódia de Deus, Deus dará a devida direção. Acabou. Então qualquer ritual humano para o morto não serve de nada. Zero. Não muda a sorte do morto. Os romanos eu tenho muita cultura na minha cabeça que eu aprendi ao longo dos anos. Os romanos botavam uma moeda na boca do morto. Costume romano. É o ébolo, o nome dessa moeda. Sabe para quê? Para pagar o barqueiro para levar a alma. Irmão. Porque a alma ia de barco pelo rio Estige até os infernos. Então o barqueiro pedia moeda. Olha a ignorância do negócio. Então todo mundo... Aí você ia lá no cadáver depois de vários dias, ou meses, ou anos, a moeda tinha ido para a mão do barqueiro. Estava no mesmo lugar, na boca do morto, Vê se a moeda física ia para o mundo espiritual. Ou na mão do coveiro, né? Devia ser lucrativo ser coveiro nessa época. Oi? Ou nos olhos ou na boca. É nos olhos, né? Bota o óbulo. As moedinhas nos olhos. Mas o propósito é pagar no mundo além o barqueiro, a passagem. Pagar a passagem para o mundo além. É muita ignorância, irmão. Avança para mim. É muita ignorância fazer qualquer coisa física achando que vai ter reverberação no mundo espiritual. É o mesmo princípio que fez os egípcios, por exemplo, os faraós egípcios. Eles morriam e construíam as pirâmides. Para que aquele monumento gigantesco? Nada mais é do que uma tumba. Ou o pior, irmãos, o faraó morria, os empregados dele, os escravos, morriam junto. Sabe por quê? Porque colocavam os escravos vivos dentro daquela pirâmide para que eles ali servissem o faraó depois de morto. Ou seja, eles também iam morrer, iam passar para o mundo além já servindo o faraó, a continuidade. Eles nunca ouviram? Procurem ler. Tudo que eu estou falando aqui tem base na cultura adquirida. 1 Coríntios 10, 19, irmão. Coitado dos serviçais de faraó, morreu tudo lá dentro do túmulo, porque se acreditava que eles iam para além e servir o faraó. 1 Coríntios 10, 19. Vamos ler juntos? Texto do Novo Testamento. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? É o apóstolo Paulo doutrina a igreja agora. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, anjos caídos, que as sacrificam, e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Amém? Então tudo redunda em quê? Mas é na cultura hindu, é na cultura católica romana, é na cultura... Não interessa. Tudo é demônio. O que não é de Deus é a enganação dos anjos caídos. Ponto. Não existe outras entidades. Não existe variante de seres. E os gigantes? E o cíclope, de um olho só? E os titãs da cultura grega? Não interessa, é tudo demônio. É tudo anjo caindo enganando a humanidade. Aí os ETs, pastor, tem gente que vê ET abduzido e tudo. É incorporado, abduzido não, irmão. Não é levado para outro planeta, nada disso. Ele sofre uma incorporação de um anjo caído, e o anjo caído engana ele acha que teve uma viagem astral. Tudo ou é de Deus, ou é manifestação demoníaca. Ponto. Amém? E quando falo demônio, é a única categoria que existe fora os homens. Anjo caído, anjos eleitos e anjos caídos, é tudo anjo. Amém? Todo mundo entendeu? Sacrifício de animais, sacrifício de homens. Muitas dessas culturas sacrificavam animal, não. Sacrificavam era seres humanos no altar. Como Dagon e outras entidades mais, como é que é aquele deus? Moloque, que sacrificava crianças queimadas. Tudo para uma enganação de um demônio. Avança para mim, vamos lá.
todas essas esculturas de divindades é enganação de demônio. Ponto. Eles manifestam alguma coisa? Às vezes. Às vezes tem truque humano, às vezes tem truque demoníaco. Eu não estou dizendo, a palavra de Deus diz que os demônios nada é. Porque Deus está anulando completamente qualquer honra, qualquer dignidade, qualquer valor que esses anjos caídos tenham. Mas não quer dizer que eles nada podem. Uma coisa, para Deus eles não são nada. Outra coisa não quer dizer que eles não possam manifestar nada. Lembre-se sempre desse paralelo que eu vou fazer aqui. Quando Moisés jogou o cajado dele, virou uma cobra? Virou. Quando os auxiliares de Faraó, os feiticeiros que tinham no Egito, jogaram 2 varas lá, viraram cobra? Sim. Então o outro lado também faz sinais? Faz. Amém? Não podemos ignorar isso. Ah, pastor, o ídolo nada é, os demônios nada são, mas fazem sinais. Amém? Pessoas incorporadas comem caco de vidro e não morre. Pisa num fogo e não queima. Como é que é isso? Como é que pode? Pode, porque os demônios têm algum percentual de manifestação de poder. Certo? Nunca diga que o demônio não pode nada. Ele pode alguma coisa. Ele é permitido algum sinal, alguma manifestação. Amém? Uma coisa a gente não temos que temer. Não temos que temer nada disso. Vou mostrar mais adiante na parte de feitiçaria e macumbaria. Mas dizer que os demônios não podem fazer nada, eles fazem sinais. O que Deus fez através de Moisés, os demônios o fizeram através daqueles asseclas de Faraó ali. Pastor, a pessoa que e ele tem poder para fazer isso, então a pessoa fica sendo um joguete com a mulher. Fica sendo um joguete. Você tem que estar bem conhece o inimigo, você vai ser investido de todo o poder da força na luz do Senhor. Exatamente. Então vamos terminar essa lição dando essa convicção para nós. Não temos nada a temer. Estamos guardados, blindados pelo Senhor. Amém? Nada a temer. No final do ano, uma sobrinha minha que veio de Brasília, ela é da novela. Ela tem uma entidade nas costas. Terrível. Ela é Aluauê. Ela me explicou que elas fizeram uma matança. Eu sentei ali e pensei que ela de boa. Até é bom para aprender, né? Eu estava ali mesmo, eu estava todo mundo ali. Aí a minha sogra já é espírita, né? Ela fizeram uma matança porque uma pessoa que estava com câncer de intestino fizeram de um bode. O que estava quando abriram o bode. O câncer foi pro bode. Eu acredito que possa ser feito isso. Assim, tia, mas nós fazemos isso tudo por permissão. A gente fala o nome de Deus. Tudo por permissão do homem lá de cima. Sem ele, nada que nós fazemos no barracão acontece. Eles são enganados porque acham que estão falando de Deus. Mas na verdade é a entidade que está controlando. É um anjo caído. Realmente tem alguém sobre eles, nos ares. Né? Mas Deus permite que eles façam esses sinais. Deus está no controle de tudo, irmãos. Se a gente anular, não é, na nossa mente, que o diabo não pode nada, você vai estar cometendo um erro. A palavra não diz para que ele não pode nada. A palavra diz que o maior é o que está conosco. Maior em força. E ela decidiu o coração escravo daquela cura. Ela, quando olhou, abriu as vísceras do bode, um câncer, e um cara foi no médico, fez exame e estava curado. Exatamente, fez um sinal. Então, os demônios também fazem sinais para manter a pessoa escravizada. Claro, o sinal ajuda. Sim. Os sinais mantêm a pessoa escravizada da entidade. Mas é uma cura temporária. A pessoa vai morrer, ué. Tirou o câncer dele, mas a pessoa não vai morrer. Passa ano para menos anos, a pessoa vai morrer. Depois volta a ter também. Ela veio de janeiro do Candomblé. A minha sogra é candomblessista também. Ela viu o meu teu Deus, eu escutei da minha sogra. O meu teu Deus é o meu Deus. Ela é assim. Ah, não é não. Não é não, não é não. Vai, vamos embora.
Olha aí o engano na mente dela. Ela até acha que é o mesmo Deus. Isso é um engano terrível. Todos os caminhos levam a Deus. Só Deus poderia fazer esse sinal. Deuses, falsos deuses, anjos caídos, demônios. Paulo deixa bem claro. Demônio. Tudo que fazem é para demônio. Certo? O catolicismo romano, você estava perguntando o catolicismo romano, vamos entrar agora no mérito. Se autodenomina a verdadeira igreja apostólica e cristã. É idólatra? A igreja católica romana é idólatra, irmãos? Bem sonoro? Sim! Eu sei, você está derivando para dentro do arraial dos evangelhos. Mas vamos começar pela igreja católica romana, que é a mãe das heresias? Amém? Sim, com toda certeza. Oriunda do declínio da fé da igreja primitiva, patrocinada pelo imperador idólatra, mitraísta Constantino, a igreja católica promoveu o sincretismo disfarçado, adaptando as divindades pagãs de Roma, travestindo-os com as imagens dos santos mártires cristãos. Isso aqui foi a jogada de mestre, irmão. O diabo é muito inteligente. Mitraísmo, culto a Mitra, ao Deus Sol. É o culto a Deus Sol. Constantino I era o imperador romano. Antes dele, a igreja sofreu 10 perseguições imperiais, entre a de Nero, de Cláudio e outros imperadores. Matavam os cristãos. Constantino foi mais sagaz, porque o cristianismo cresceu muito no Império Romano. Muitos se tornaram adeptos do cristianismo. Não adiantava matar. Matava na arena um monte de cristão, mas cristão aparecia. Então, Constantino, mais inteligente, falou: ao invés de matá-los, o que eu vou fazer? Vou me unir a eles. Assim eles ficam debaixo do meu comando. Essa é a malandragem de Constantino e do diabo que estava por trás de Constantino. Constantino é a figura do anticristo na antiguidade, irmãos. Ele fez o maior desvio da fé cristã, foi Constantino. Ele patrocinou o desvio. Ele tem muitas características do anticristo. Quer ver? Por exemplo, antes da igreja católica romana surgir, os bispos das igrejas cristãs eram perseguidos, eram pobres. Muito pobres, perseguidos, sem posses, certo? Se vestiam humildemente. Quando Constantino assumiu o poder, sendo ele o imperador romano, do império mais poderoso da terra naquele momento, Constantino financiou os bispos. Agora vai entrar nos cofres dos bispos o dinheiro do patrão romano. E deu posses a eles. E as igrejas que eram escondidas nas cavernas, nos buracos, nas casas, passou a ter um lugar de culto. E botou os bispos numa cátedra, numa cadeira. O bispo era um homem venerado da sua comunidade, mas não era tão exaltado assim. Agora ele pega os bispos e bota sentado na cadeira lá, sem todo mundo. Ele virou praticamente um príncipe, um rei, o bispo. E com o dinheiro do império ficou rico. Foi a maneira de perverter o cristianismo. O cristianismo pobre e perseguido era valente. O cristianismo financiado pelo Império Romano comia na mão de Roma. Quantos entenderam? É o maior desvio da história, foi feito por Constantino. Foi ele que patrocinou, e a mãe de Constantino, que patrocinou a idolatria de cruzes. Trouxeram lá da Terra Santa milhares e milhares de pedacinhos da cruz de Cristo. Quantas cruzes de Cristo tinha? Que tamanho tinha essa cruz de Cristo? Porque é a Universal. Está falando da Universal especificamente, vai sair aqui na gravação. Ela é filha da mãe romana. Tudo que você... Não vou contar, não, estou ao vivo. Tudo que a igreja hoje faz de enganação, através de rituais desse tipo, não é inédito. Porque a igreja romana já fazia isso lá no quarto século. Ela é filha da mãe. Literalmente, essa expressão filha da mãe é estranha, né? Filha da mãe prostituta. São prostitutazinhas. Diga. Até o nome universal é católico. É, porque a palavra católica quer dizer universal. Ela é filha da mãe, não está falando nada novo.
Ela está imitando a mãe. Tudo por dinheiro? A mãe já fez isso há muitos séculos. Tem nada novo debaixo do sol. Ah, tem. Tem umas palhaçadas travestidas de igreja neopentecostal que é palhaçada. É palhaçada. Se a gente for entrar nisso aí, vai falar de muita coisa. Eu vi, ninguém me contou, eu vi com esses olhos que a terra não há de comer se eu não morrer antes da morte de Jesus. Eu vi uma igreja dessa aí, mas tem porta de vidro, né? Você vê lá dentro do santuário, passando na calçada. Eu fiquei abismado, irmãos. Todo mundo no culto recebeu uma cruz de madeira, de mais ou menos 50 centímetros. Cruzes de madeira. E no momento exato eu parei para ver, irmãos. Estava andando na calçada, eu tinha que ver aquilo com meus olhos. Não acreditando. Se alguém me contasse, talvez não acreditasse, mas eu tinha que ver. Aí eu estou parado assim lá de fora, vendo pelo vidro translúcido. Todo mundo no culto, ao comando do pastor lá, levantando e baixando a cruz de madeira, irmãos. Imagina centenas de pessoas com cruz de madeira na mão, falando assim, ó. Eu falei, meu Deus, estamos no tempo de Lutero. Medieval. Aí tava evangelizando, né? Aí a gente vai perguntar, o gente vai orar daqui a pouco. Só que aí eles botaram uma madeira enorme. Você tinha que se ajoelhar na cruz, não? Não, eles fizeram uma roda, aí você tinha que puxar a madeira. Ah, tem sempre o toque. Não é o mesmo princípio da idolatria? O tátil. Tem que passar debaixo do portal para você sair do outro lado. Tem que jogar a pedra irmão. Meu Deus, você começa a puxar, vem tanto lixo na mente aqui. Você já viu derrubar o Golias? Fizeram uma estátua grandona de Golias e você no culto vai lá e pega a pedra e taca no Golias? Já fez isso? Tacar a pedra no Golias? Já tacaram a pedra no Golias? Já passou pela porta da salvação? Eu fui induzido, eu falei, eu tenho que ver isso com os meus olhos. Aí entrei aqui na igreja, aqui na esquina aqui. Vim de propósito, entrei, pô. Eu quero ver o que é isso aí. Só de curiosidade. Aí tinha um portal, a porta da salvação. O culto rolou, no final todo mundo tinha que passar na porta da salvação. Eu falei, agora eu vou embora. Vou fazer o quê? Para que eu vou pagar um mico de passar debaixo dessa porta aí? Isso é um meio evangélico, né? Meio evangélico, neopentecostal. Nada diferente da mãe romana. A mãe romana já fez todos esses artifícios. Todos. Vamos lá, vamos avançar. Me dá uma gastura. Aqui, o que é idolatria? A idolatria aqui, ó. O pontífice máximo da Igreja Católica Romana ajoelhando diante de uma estátua. Uma representação de Maria. Agora, olha a idolatria evangélica. O pessoal se prostrando numa representação da Arca da Aliança. Olha a idolatria evangélica aqui, ó. É a mesma coisa. Parece que a fé é só pelo falar, por crer em Deus, sem ver nada, não serve. A gente ora pelo enfermo aqui, por exemplo. Eu não preciso ver um enfermo para orar por ele. Preciso? Eu preciso de algum amuleto para que ele seja curado lá onde ele estiver? Ou mesmo que ele esteja aqui presente? Só vai dar certo se eu orar segurando essa Bíblia. Só vai dar certo se eu pegar essa Bíblia e colar na testa dele. Se eu bater nele com a Bíblia, aí vai dar certo. Meu Deus, a fé é a certeza das coisas que você espera. Certeza aqui, na sua mente. A fé é isso. Daquilo que senão você não vê. Não precisa de nada tátil. Amém, queridos? Não precisa. O tátil é um veículo. Ah, pastor, mas não tem unção com óleo no livro de Tiago? Tem. Eu acho que foi o único artifício que o Senhor permitiu foi a unção com óleo. Também, se não tiver, alguém vai deixar de ser curado se não for com óleo? O óleo só ajuda o doente. Porque Deus conhece a estrutura humana. Se ele não vê alguma coisa, se alguma coisa não lhe tocar, ele não sente a fé. Meu irmão, eu vou orar aqui sobre você. Pode? Pode. Mas é só isso? Tem gente que fala isso. Você faz uma oração cheia de fé para a pessoa ser curada.
Não é só isso? Ela creu na sua oração? Ela creu que foi liberada com poder? Não. Agora, se você chegar lá dizendo, olha só, Deus mandou fazer o seguinte, eu vou pegar agora um negócio aqui e vou botar na sua cabeça. Eu vou te ungir de vinho, de óleo, de qualquer coisa. Eu vou pegar esse saquinho de sal, você segura bem na mão. Aí ele crê. O copo da água. Não consegue crer sem artifício. Não consegue. Na Bíblia, o único meio físico para manifestação da fé foi a unção com óleo sobre o enfermo. Mas a palavra de Deus diz que não é o óleo que cura. A oração da fé salvará o enfermo. É a oração, não é o óleo. O óleo é só para ajudar a pessoa a crer. Amém? Ah, pastor, não é o mesmo princípio. Bota óleo, bota sal de cozinha, sal grosso, bota, sei lá, vinho, bota água. Não é o mesmo princípio. Pode ser até o mesmo princípio, mas não é autorizado na Bíblia. Na Bíblia você autoriza o óleo, ponto. Com lodo, né? Mas Jesus estava reconstruindo o homem que veio do barro, usando aquele artifício ali para reconstruir simbolicamente a vista. Sim, mas vão usar tudo quanto é artifício. Por isso que diz que a Bíblia é a mãe das heresias, porque da Bíblia que fala a verdade se tiram mentiras que são heresias. Você deriva da Bíblia de um princípio verdadeiro para um princípio mentiroso. E saibam, todo engano do diabo e dos seus anjos é uma imitação daquilo que é verdadeiro na Bíblia. Por que tem sacrifício de animal? Quem foi que pediu sacrifício de animal lá no deserto? Deus. Por que tem na macumbaria tem aquela farinha amarela, farofa? Quem foi que pediu farinha no sacrifício lá no Antigo Testamento? Deus. O povo de Israel ofertava também farinha. Entenda, é tudo imitação. É tudo imitado, não é nada novo, é tudo imitado de Deus, dos rituais verdadeiros de Deus. Vamos ler o texto aqui, ó. Apesar da Igreja Católica se dizer a única certa, eles conhecem a palavra. Está escrito, é clara, Êxodo 20, verso 3, vamos ler juntos? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não faz imagem de nada, nem do céu, nem da terra, nem debaixo da terra. Ah, eu vou botar só essa concha aqui para adorar a Deus. Não pode. Essa estrela do mar aqui para adorar a Deus. Não pode. De nada. Amém? E eles sabem disso. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Amém? Se vindo aqui não faz parte do texto, não. Agora eu vou dar a implicação disso. Família de idólatra está sempre mal? Está sempre oprimida? Tem gente enlouquecendo, tem gente fazendo besteira, se drogando. Perceba, a iniquidade vai passar de uma geração para outra. Deus vai observar. Maldição passa assim. Entenderam? Tem gente oprimida. Vai lá, eu não sei porque eu estou sofrendo tanto. Vai chegar na casa dela cheio de estátua. Um monte de entidade. Não sabe por que está sofrendo tanto? Avança para mim, vamos lá. Aqui está o subterfúgio da Igreja Católica Romana, respondendo aquilo que a Glória Célia estava pedindo desde o começo. Eles dizem que não adoram imagem. É conversar com um padre, conversar com um bispo, com um papa. Ele vai defender que a Igreja Católica não adora imagens. Não adora imagens? É questão de semântica? Eles inventaram a maneira de sair dessa, irmãos. Sabe como? Através das palavras. Adoração é latria. Mas eles não adoram, eles veneram. Veneração é dulia. Então não é a mesma coisa. Pronto. A malandragem. Na hora que ele se ajoelha diante de uma estátua de Maria, não é latria, é dulia. É muita safadeza.
pastor, eu não posso ir para a carne, que eu sou um homem espiritual. Dá vontade de falar um monte de coisa, irmão. Não dá vontade de xingar bastante, amaldiçoar? Vontade é coisa que dá e passa, viu? Passou aqui, já passou. Safadeza, maldade, não idolatra o quê? Venera não idólatra. Que venera o quê? Palavrinha bonita para substituir? Venerar a idolatria é a mesma coisa. Bota no dicionário para tu ver. É a mesma coisa. Mas com esse subterfúgio, eles saem da acusação. Pode entrar em qualquer site católico romano e pesquisa lá se eles são idólatras. Eles vão dizer que não são idólatras. Isso é uma foto, não é uma foto. E a gente tem foto da família. É, a malandragem. Você não guarda carinhosamente a foto de uma família? Nós guardamos a imagem de Jesus, de Maria. Exatamente. Alguém se prostra diante da foto de parente? Mas a Igreja Católica venera a imagem. Isso é uma malandragem, irmãos. Na verdade, é a mesma coisa. Para que beija a estátua de menino Jesus? Jesus é um menino? Há 2000 anos que ele é um homem pleno. Então os mais ignorantes veem isso aqui, o Papa beijando uma estátua de Jesus menino. Isso aqui não é idolatria, isso aqui é veneração. Pelo amor de Deus, não está homenageando supostamente a Jesus, porque Jesus não é uma criança. Isso aqui, além de ser idolatria, isso aqui é blasfêmia. Sabe qual é o nome disso aqui? Blasfêmia. Está indignando o nome do Senhor, porque Jesus não é criança, não é um bebê. E eles beijam isso, beijam Maria, beijam. Que história é essa que não é idolatria? É idolatria. Por mais que eles saiam para proteger, ela é só veneração, é apreço nada, idolatria. Amém? Ponto final. Avança para mim. Vamos pular esse ponto aqui, vocês estudam em casa. Vocês foram participando, já vira a hora. Já começou mais tarde hoje. Vocês estão vendo que hora já tem? Vamos lá, pula isso aqui, porque é direcionado para os deuses da Babilônia. Você quer se aculturar, lê o texto. Está na sua folhinha. Vamos entrar rapidinho nas feitiçarias e encantamentos vãos. Chegamos a um consenso aqui que todo ídolo é veneração a demônio, certo? Que nós não devemos temer ídolos, de maneira nenhuma. Ok? Nem qualquer outra falsa divindade. Devemos temer as macumbarias, as feitiçarias, os rogos dessas entidades, que são apenas anjos caídos? Também não. Qual é a base para nós nos precavermos de qualquer tipo de medo? Não pode. Se alguém jogar uma maldição sobre mim, e se alguém fizer um trabalho de macumbaria, de despacho contra mim, se amarrar meu nome na boca do sapo, tem isso também. Se fizer um voodoo com a minha forma e espetar uns alfinetes nele, tudo isso funciona, pastor? Em nós, não. Não estou dizendo que não funciona no que é criatura, mas em nós, não. O medo das divindades rivais da Babilônia pelos judeus devia-se também ao fato daquele sistema religioso ser cheio de práticas de feitiçarias, vidências e ocultismo. Lá na Babilônia também era assim. Isaías 44, 25, vamos lá? Que desfaça os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converte em loucura. Deus perverte esse poder deles. Desde a saída do povo de Israel do Egito, idólatra, o Senhor tem mostrado que não se deve temer qualquer represália das entidades. Ameaçou você, a entidade? Teme não. No episódio com o profeta alugado Balaão, a tentativa de amaldiçoar com praga o povo escolhido por Deus foi completamente anulada. Números 23, 23, vamos ler rapidinho? Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisa tem feito Deus? Contra o povo de Deus não vale encantamento.
Ponto. É um princípio. Amém? Estamos em Cristo, estamos em Deus, fazendo parte do povo escolhido de Deus. Não cabe, não vale, não vai ter valor, encantamento. Avança para mim. Fica com medo, não. Algumas pessoas que vêm para Cristo, resgatadas das trevas, de algumas religiões ocultistas, onde serviram as entidades demoníacas, têm dúvida se o poder do maligno pode lhes alcançar. Pragas, mandinga, mal olhado, despacho de macumbas, oferendas para demônios oprimirem ou matarem, não terão eficácia sobre os guardados de Deus. Um princípio espiritual fundamental para que uma maldição tenha efeito é a brecha do pecado, consumado sem arrependimento, que é a base da legitimidade, que dá legitimidade à maldição. Olha só, irmão, vamos lá, vamos amarrar esse conceito. Eu, enquanto em Cristo, buscando, orando, vigiando, tropeçando, pedindo perdão, arrependendo, coberto pelo sangue, não cabe nenhuma obra de feitiçaria contra a minha vida. Eu, em Cristo, me apartando do Senhor, cometendo pecado deliberadamente, me afastando da luz, dou brecha para a maldição. Aí teme. Entenderam? Em Cristo, protegido. Se afastando de Cristo, fora de Cristo, exposto. Porque aí sim, a maldição, a palavra de maldição vai alcançar. Sempre lembrando que não é do diabo a maldição. A maldição são princípios espirituais da parte de Deus. Amém? O diabo pode ser instrumento para a maldição acontecer, mas o autor é Deus, do princípio espiritual, da lei. Você é muito claro, não, muito explícito. Tá bom? Uma pessoa está em Cristo, ela está protegida pelos princípios de Deus. Você erra um princípio de Deus, de propósito, pecado. Você acabou de quebrar um artigo da lei de Deus. Isso tem implicação no mundo espiritual. Você acabou de dar legitimidade para que um artigo da maldição te alcance. Legalidade, a famosa legalidade. É simples assim. O camarada é casado, cristão, tem consciência, tem uma aliança no dedo. Na hora que ele estiver se andando uma outra mulher, ou um homem, se for sua irmã, e consumar um ato extraconjugal, acabou de quebrar um princípio divino. O que vem sobre ele? Maldição. Entenderam? É simples assim. É quebrando o princípio divino, abre-se a legalidade para uma lei que já está estabelecida a te alcançar. Bênção e maldição já estão estabelecidos. Então, se você não der legalidade, maldição nenhuma te alcança. Vamos ler o texto bem grandão. Esses aqui são os textos chaves. Amém? Vamos ler Provérbios 26, 2. Vamos lá, irmãos. Como pássaro que foge, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Amém, povo santo? Sem causa. Sem a causa. Maldição. Ah, mas o pai de santo lá passou na rua, ele viu que era crente, jogou a praga em mim. Vai pegar? Não. Por quê? Você fez alguma coisa? Você tem algum delito para que aquela praga te pegue? Não. Você está protegido ali na fé. Você tem delito. Você cometeu um erro. Aí você corre logo para os braços seus e pede perdão. E quanto tempo você ficar desprotegido, maldição te alcança. Porque o diabo é acusador e acusa de dia e de noite. Na hora que você erra, tem que ser rápido para pedir perdão. Amém? Entenderam? Porque tudo baseado na causa. Tem que ter base legal no mundo espiritual para alcançar. Senão, é como um passarinho. Ele passa sobre a sua cabeça, mas não pode em cima da sua cabeça. Certo? A maldição não pode vir sobre você se você não tem motivo para a maldição te alcançar. Não deu motivo. Todo mundo entendeu esse princípio? Isso aqui anula qualquer tipo de palavra maldita contra nós. O vizinho jogou uma maldição, sei lá, qualquer uma jogou uma maldição contra você,
Não tendo causa, não tem força para te alcançar. Amém? Avança. Mas como eu disse, qual um dos motivos que maldição alcança? Falta de perdão. E não é o diabo que vai fazer isso acontecer, não, é Deus. Não perdoa, não é perdoado, ponto. Adultério, roubo. Você, cristão, mas resolveu que queria um objeto que não era seu. Nessa hora, um artigo da lei divina te alcança. É ladrão? Ladrão tem punição. Vem um artigo da lei e te alcança. Entenderam? E pode ver, não é nem falta testemunha escura, as ocultas. Entrou numa loja, ninguém viu, não tinha nem câmera lá para filmar. Você pegou um negocinho e botou no bolso. Hã? E daí? Ninguém viu, nenhum ser humano viu, não tinha câmera. Deus viu. Não brinca agora não, porque eu estou atrasado. Deus viu, os principais e potestades viram, Satanás viu. Se ele não viu pessoalmente, porque ele não é onipresente, algum demônio viu, porque tem vários por aí. O mundo espiritual viu. Basta Deus ter visto. Porque você quebrou um artigo da lei de Deus, um artigo da lei de Deus de maldição vai te alcançar. Não pode ter coisa roubada dentro de casa. Coisa roubada. Aí o gato net? E a net do puxadinho? Não pode ter coisa roubada dentro de casa. Porque existem regras para isso. Entenderam? Regras espirituais. Ele associa o homossexualismo à idolatria. O senhor acha que esse aumento do homossexualismo hoje em dia tem relação com a idolatria? Eu não posso afirmar isso 100%. Eu acho que está tendo uma explosão de homossexualidade no tempo final. Essa geração nasceu com muitos homossexuais, né? Eu não sei como é que é dosado isso. Mas o que eu posso ver a relação de idolatria com o homossexualismo é que normalmente, nem sempre, mas normalmente, crianças são entregues às entidades nos centros de macumba antes de nascer. São consagradas às entidades. A entidade reivindica, o demônio reivindica aquela criança para si. Se isso acontecer, ela tem grande probabilidade de ser homossexual. Tem casos de crianças que nascem no lar evangélico e são homossexuais. Aí já não é, eu falei, não é em todo caso. Mas eu creio que nascem filhos das trevas em tudo quanto é lugar. É que a gente tem sempre a sensação de que do ventre de uma mãe cristã só vai sair cristão. Deus não tem netos. Deus não tem netos. Seus filhos não são automaticamente salvos. Certo? Do mesmo ventre pode sair um salvo e um perdido. Do mesmo ventre. Amém? Todo mundo já entendeu, não já entendeu? Eu vou ler só alguns princípios ali que estão ali com os textos, mas eu não abri os textos para não ficar mais longo. E a aula já vai para meio-dia, não adianta se eu colocasse os textos. Vamos lá, vamos para cá. Olha só. O diabo nos ciranda, como foi com Pedro, não é isso? Anda ao derredor, vigiando a gente. Mas não tem permissão de nos atacar, salvo se você der o lugar. Certo? Estão debaixo de supervisão divina, com a intercessão do próprio Senhor Jesus. Jesus não orou por Pedro para que ele se convertesse? Quando tu se converteres, confirma teus irmãos, pastoreia seus irmãos. Jesus estava observando e orando por Pedro. Ele foi cirandado pelo diabo? Foi. Caiu. Mas Jesus estava intercedendo por Pedro. Amém? A palavra declara que o diabo fica circundando os eleitos, a fim de tragá-los, se houver brecha, mas mesmo ele deve ser repreendido e rechaçado. Você tem autoridade para repreender o demônio, Satanás. Também é dado ao inimigo e a seus demônios lançarem dardos inflamados, setas, as quais são totalmente detidos no escudo da fé. Efésios 6,16. O diabo pode lançar um dardo contra a sua vida? Pode. Você ergue o escudo da fé e apaga o dardo do inimigo. Espíritos de enfermidade, irmão. Você estava bonzão da vida e de repente, pum, uma enfermidade entrou. Repreende, usa a fé, apaga o dardo do inimigo, entendeu? A maioria das enfermidades, se não for congênita, ou se não for gerada no seu próprio organismo, ela vem de fora, exterior. Não é? O vírus da Covid é exterior, vem de fora para dentro.
Amém? Pode ser classificado como um dardo maligno. Vamos lá. No entanto, há uma advertência clara para não se dar licença, concessão ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Quem é que dá essa concessão do diabo permanecer? Nós. Quando você dá lugar a ele, dá liberdade a ele. Nem deis lugar ao diabo. Ponto. Amém? Casal, por exemplo, Santa Ceia, domingo passado. Os dois são crentes. Resolve brigar antes da Santa Ceia. Resolve discutir e brigar. Dá vontade de bater nos dois. Com a zorrague. Nas chicote nas costas. Não sabe que é dia de culto de consagração ao Senhor? Tá, vamos lá. Princípios espirituais. Brigou. Pode ficar brigado? Pode ficar em litígio? Deus vai receber alguma coisa desses dois? Nada. Deus não recebe nenhum tributo em litígio. Deixa no altar a sua oferta, reconcilia com o teu irmão e depois traz a sua oferta. Oferta em litígio Deus não recebe. Ponto. Princípio bíblico. Então os dois são crentes, brigaram de manhã, feio, feia, bobo, tá de culto, cara amarrado, é dia de culto, hoje eu não vou no culto não, briguei, tô mal com Deus, conserta, droga, pelo amor do santo Deus, resolve, princípio bíblico, protocolo divino, vai até o seu irmão e conversa com ele, mas não quer dar um gostinho de dar o braço a torcer, não quer dar um gostinho de reconciliar. Tem que deixar a pessoa amargar um pouquinho no fel. Pelo amor de Deus, está quebrando o princípio bíblico. E a dificuldade de perdoar 70 vezes 7 no dia. É inúmera a sua capacidade de perdoar. Tem que ser. Senão você fica bloqueado. E você não vai ser aceito por Deus. Pelo amor de Deus, é princípio. Mateus capítulo 6. Se você não perdoar os homens suas ofensas, Deus não te perdoará. Ponto. Não interessa o que você pensa, nem sua filosofia de viver. Não perdoa, não é perdoado por Deus. Você quer ficar um dia inteiro debaixo da ira de Deus? Você quer que Deus te proste numa cama, te coloque num hospital, que Ele te mate? Pelo amor de Deus, anda nos princípios divinos da palavra. O que mantém a gente vivo e abençoado é andar na palavra. Se você quebrar princípio bíblico, você vai sofrer. Vou dar outro exemplo, oferta. Tem gente que negligencia direto a oferta. Oferta é observada por Deus. Foi Deus que inventou a oferta, não foi a Igreja Universal, nem a Igreja Católica. Quem inventou a oferta, lá nos princípios, é Deus. Aí você negligencia a oferta, vai passar dificuldade. Porque é um princípio divino. Não quebra a regra de Deus. Tem sanção. Tem leis espirituais. Compreenda isso em nome de Jesus. Toda vez que a gente transgride um princípio espiritual, haverá uma sanção. Porque as leis já foram determinadas, bênção e maldição. Amém? Os artigos de bênção e maldição já existem. Deus não vai ter que te punir. A lei te alcançará. A lei divina te alcançará. A lei espiritual te alcançará. Não dá lugar ao diabo, é não quebrar princípios de Deus. Amém, queridos? Para terminar, último texto. Eu estou dando a vocês a profilaxia, irmão. E não pensa que essa palavra não corta a mim também. Ou eu vivo essa palavra, ou seria um hipócrita. Amém? Compreendem? Pastor de vocês dá oferta. Vocês veem pastor de vocês dando oferta. Eu dou oferta não é para mostrar para vocês, não. É para mostrar para Deus. Meu compromisso é com Ele, não é com vocês. Mas eu sei que o meu bom exemplo ajuda. Então eu faço questão. Eu poderia dar oferta em oculto. Não podia dar minha oferta em oculto? Posso. Eu compartilho a tesouraria com a minha tesoureira, que é minha esposa. Eu poderia dar oferta só lá no banco, na hora. Mas eu faço questão de tirar meu dinheirinho em espécie.
Faz parte do culto, do meu culto, que eu estou dando exemplo dos fiéis. Pego meu dinheirinho em espécie, boto dentro do envelopinho, senta aqui na frente, na hora da oferta, eu estendo minha mão e boto minha oferta. Além de eu estar me protegendo nos princípios de Deus, fazendo aquilo que Deus agrada a Deus, eu estou dando exemplo para os fiéis. Entenda isso, irmãos. Nós temos que cumprir os preceitos de Deus. Amém? Todo mundo entendeu? Não quebre os preceitos de Deus, não quebre nenhum deles. Viva os preceitos de Deus, você será abençoado, blindado com a graça, blindado com a proteção do Senhor, com a intercessão de Jesus. Mas se você resolver por conta própria errar, você sai dessa proteção. É como andar na chuva, com o guarda-chuva, ou andar na chuva sem o guarda-chuva. Escolhe. Comidas preparadas, consagradas à divindade, faz alguma diferença na sua vida? Não. O ídolo nada é e a comida nada é. Mas preste atenção, tenha consciência dos outros. Paulo fala sobre isso. Então, queridos, estou terminando. Já que vocês suportaram até agora, as minhas compras que entram na minha casa, eu oro. A palavra de Deus diz que são santificadas com ações de graça. Você sabe que aqui é uma cultura idólatra aqui no Brasil. O supermercado que você vai, se você procurar, lá no alto você vai achar um nicho com uma estátua de alguma imagem. A maioria do supermercado tem. Porque o dono do supermercado é devoto de alguma divindade. No açougue, você vai no açougue, olha para um cantinho, estratégia, você vai achar lá um nicho, com uma lâmpadazinha vermelhinha lá, quanto açougue tem? Está consagrando aquela carne a alguma divindade, aquele alimento. Como é que eu anulo isso, pastor? Eu pego o alimento, compro. Não tem como não comprar, ué? Você vai deixar de comprar no supermercado nosso, vai criar gado em casa para comer? Você vai ter que comprar o que está lá. Você pega o alimento e apresenta diante de Deus, dá graça, ações de graça. Senhor, muito obrigado por esse alimento. Pronto, acabou. Está santificado. Amém? Compreenderam? Há uma história, isso eu vou ter que embutir, porque isso é tão real, irmão, no mundo espiritual. Um missionário na África foi lá e ele tinha um bom hábito de orar a comida antes de comer. É um bom hábito, eu faço isso em qualquer lugar. No McDonald's, ele ali sentado no McDonald's, vamos orar? Vamos. Oramos a comida, o lanche. Público, praça pública. Estamos nos protegendo. Esse missionário foi na África. Chegou lá, as forças malignas que tinham lá, moveram com os pais de santo do lugar lá, os chefes da feitiçaria, para matar esse missionário. Mas ele tinha um bom hábito de orar a comida antes. Você não acha que não tem efeito, não? E aquela comida, ele orou e nada aconteceu. Porque nada aconteceu, o camarada da cozinha, que era daquele terreiro lá, que tinha posto veneno na comida, ficou impressionado como é que ele não morreu, se converteu. E contou para ele, mas eu tinha envenenado a sua comida. Mas ele orou, e Deus desfez o mal. Entenda isso. Princípios nos protegem. Entenderam? E aquele homem ficou impressionado, como é que não morreu? Há uma palavra dizendo, beberão coisas mortíferas e não morrerão. Princípios. Amém? Ora o seu alimento, ora a sua comida. Foi consagrado a alguma entidade. Não interessa, não tem força nenhuma na sua vida. Mas de preferência a hora. Abençoa com ações de graça. Amém, queridos? Quem está em Cristo, o maligno não tem poder para vencer, pois Deus está velando junto com a intercessão de Jesus. 1 João 5,18. É o último texto. Vamos ficar de pé, vamos ler. Já vou abençoar e liberar imediatamente. Já são 12h10. Ó, semana que vem o negócio do café antes da gravação da EBD. Semana que vem não tem porque é culto. Carnaval. Vou voltar, alguns chegaram depois. Domingo que vem não tem EBD. O culto da noite será de manhã para a proteção de vocês. Porque nessa época tem um monte de demônio solto por aí. E endemoniados, bêbados, pessoas travestidas que inundam as ruas. Não é isso? É chato de andar no meio deles. Às vezes tem bloqueio as vias. Então, no domingo que vem, culto é de manhã. Nesse horário, 10 horas. Culto de manhã, 10 horas. Não tem EBD. Amém? Mas quando tiver EBD, meu irmão,
vem para cá. Vem para cá para estudar a palavra do Senhor. Amém? Mas vem para cá cedo. Oficialmente a EBD começa às 10. Ela não começa às 10h15, 10h20. Está sendo assim por causa do café da manhã. A comunhão é maravilhosa. Que tal você chegar em 9h45? 9h40? Não, tem que cortar o café não. Vocês têm que ajustar o horário de chegar. Pô, chega mais cedo. Eu não vou ficar atrasando a EBD porque vocês estão tomando café. Então 9h15 eu dou uma tolerância de no máximo 10, 15 minutos. 9h15 eu começo a nova aula. Amém? No outro domingo, daqui a 2 domingos. 10h15. Não sou contra a comunhão, nem o café, nem o pão. Eu sou contra vocês me atrasarem. Só isso. Amém? Vamos ler 1 João e abençoar a vida de vocês. Vão na paz de Cristo. Já aprenderam um monte de princípios espirituais. Renovaram aqueles que já conheciam. Então vamos para casa pensando nessas coisas. Logo mais à noite, culto para adorar nosso Deus. Vamos lá? 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Amém, povo santo? Glória a Deus. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. E a gratidão dos nossos corações. Podemos andar nesse mundo tenebroso sem medo. Podemos viver esse tempo agora de treva do carnaval sem medo. Prevenção para ninguém ficar preso no trânsito aí é uma coisa. Mas não é medo dos carnavalescos, tá bom? Nem medo dos demônios que eles representam. Não tem que ter medo de nada. Deus está nos guardando. Jesus intercede por nós todo dia, 24 horas por dia. Sabe qual medo você tem que ter? De errar com Deus, de pecar. O único medo você deve ter, aqui ó, não vive na prática do pecado. O que nos guarda é não ter pecado. O que nos guarda mesmo é não ter pecado. É não quebrar princípio de Deus. Vigia na sua alma e você está blindado. A mão do Senhor é sobre a sua vida. Onde quer que você vá? Onde quer que você esteja? Amém? Não vai te alcançar. O maligno não tem autorização para te tocar. Não tem autorização. Desde que você esteja em Cristo. Que a graça do Senhor seja sobre todos. Pai, bendito seja o teu nome. Obrigado pelas instruções práticas e maravilhosas da tua palavra. Senhor, a tua palavra é luz e é luz para o nosso caminho, para o nosso caminhar nesse mundo tenebroso. Com a tua palavra vencemos. Com a tua palavra sendo obedecida e vivida, somos guardados pelo teu poder. Nem o diabo, nem os demônios, seus anjos, qualquer principado ou potestade, pode coisa alguma contra nós. Senhor, muito obrigado por essa convicção. Que a tua bênção repouse sobre teus eleitos. Que nós possamos ser instrumento para libertar outros do controle do inimigo, da idolatria, dos ídolos, dos falsos deuses. Nos ajuda, Senhor, a fazer esse papel que o Senhor designou para a tua igreja. A resgatar pessoas cativas do inimigo e a libertá-las em nome do Senhor Jesus. Guarda-nos pelo teu poder, leva-nos em paz. Cada um chegue bem no seu lar e possa retornar logo mais à noite para te glorificar, para te agradecer, para te engrandecer o nome ao nosso Deus e Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém, povo santo. Glória a Deus. Amém. Ora, Pai de Cristo.